Boa noite, senhor presidente Wagner Antônio Bragalda, vereadoras Ângela Maria Donisco Barbosa, vereadora Daniela Calil Parra Anacreto, senhores vereadores meus pares, senhor Ernesto Brigatti, ex-vereadores desta Casa de Leis, senhora Rita de Campos, conselheira tutelar, senhor Jacó, Márcio Jacob Écio, diretor da Defesa Civil e Agricultura, também dessa pasta, e também excelente secretário do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eu que o diga, imprensa presente, público presente. Bom, queria iniciar minha fala aqui que eu vi uma notícia no jornal da cidade de Capivari aqui, o Correio de Capivari, que um cidadão, 47 anos, aí foi pego jogando entulho, cometendo um crime ambiental, aí descartando entulho, mas eu me aborreço muito com esse tipo de notícia, particularmente porque sei que crime ambiental não dá nada, pode fazer o que quiser, no nariz de quem quiser, que não tem problema nenhum. E eu acho que isso daí já é algo que o Brasil devia parar, de cuidar do meio ambiente, porque não cuida mesmo, a gente sabe que é uma vergonha. Então está aqui, é uma notícia de crime ambiental, mas o que vai acontecer? Eu só posso dizer para esse senhor, para ele continuar julgando que não vai dar nada. Pode ter certeza que não vai dar nada. Não existe justiça para isso. Mas, enfim, notícia, papel aceita tudo, como um monte de coisa aceita tudo. Semana passada, na sessão passada e outras sessões, eu venho sempre falando de uma máquina que está no almoxarifado, uma motoniveladora, que foi gasto aproximadamente R$40 mil nela, desde o ano de 2014, que ela estava lá. No início do mês do ano de 2015, foi feito o motor dessa máquina, e eu venho falando, e a máquina continua lá jogada. Essa semana, foram ver lá para fazer a máquina funcionar por ordem do Alcaide, e a máquina vai ser impossível de funcionar, porque se funcionar vai acabar com a bomba de óleo, ela vai ficar mais ou menos uns R$12 mil para voltar a funcionar por baixo. Então, perto dos 40, uns 12, 15, sei lá, a economia maravilhosa, planejamento fantástico da administração do nosso município. A gente fica vendo que a palavra do vereador aqui não tem validade nenhuma, porque mais de um ano parada a máquina, 40 mil não é nada, não ajuda, não, jamais ajudaria aí o pessoal da enchente, se fosse um dos casos, mas enfim, é complicado. Eu quero agradecer ao presidente aí pelo envio do ofício solicitado por mim na sessão passada, pedindo para que o prefeito aumente lá os R$200 no nosso cartão alimentação. Eu sei que ele não vai fazer, porque ele não tem capacidade para isso, mas, enfim, eu agradeço ao presidente. Gostaria da postura desta casa, senhor presidente, que realmente se cobrasse uma resposta efetiva do senhor prefeito, por que não, desse aumento no cartão. Se ele puder responder, se ele tiver condições de responder, pelo menos para a gente poder repassar, porque eu solicitei aqui, conversei com muitos funcionários e expliquei que, devido à lei, por ele não estar sabendo com antecedência, ele não pôde dar os 10% que ele tanto queria, então ele só deu 3,25%. Então, já que esses R$200 não vai fazer diferença, não tem lei que proíba, para ele dar uma resposta. Olha, não vou fazer, porque foi a solicitação do vereador Rodolfo Minson, não vou fazer. Pelo menos que ele tenha a dignidade de responder isso. Eu gostaria muito dessa resposta, senhor presidente, e que essa casa realmente fizesse um empenho, já que o ofício partiu daqui da casa. O senhor presidente assinou junto, por ser daqui, então eu gostaria que o senhor se empenhasse também, senhor presidente. Bom, com essa questão
problema da enchente que a gente tem aqui desse local. O único local de Rafar que tem problema com enchente é justamente esse local, não existe outro ponto. E isso já vem passando, né, há anos e anos, todo mundo sabe. E o que deixa eu assim, bastante intrigado é o seguinte, que acho que no ano de 2006, entre 2005 e 2006, o governador Geraldo Alckmin esteve presente nesse local que estava tendo uma enchente. E ele se propôs, ele veio lá, ele fez um acordo com o executivo, que era exatamente de se construir as casas atrás do centro cultural. Esse é um acordo da administração da época para que se fossem feitas casas para essas pessoas. Algumas pessoas não sabem, mas eu vou explicar rapidamente aqui, acho que eu tenho um tempinho, mais ou menos o que aconteceu. Nesse período, o acordo com a União São Paulo, ou COSAN na época, elas iam ceder o terreno, a prefeitura ia entrar com uma documentação e o Estado com a liberação. Só que necessitava de um laudo da CETESB liberando o terreno. Esse laudo ficava mais ou menos em R$8 mil. O vereador Ernesto Brigatti estava presente aqui quando tudo aconteceu, na administração seguinte, a de 2008, que nós tomamos o conhecimento. Não foi pago o laudo de quase R$8 mil para liberação. O executivo da época não pagou o laudo e justamente por causa de R$8 mil, na época não saiu essa liberação. Isso aí é documentado, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Portanto, a gente acaba vendo o quanto que falta de respeito, de planejamento e de interesse de verdadeiras políticas públicas numa situação em que é crônico no nosso município e que todo mundo sabe que acontece, passa a administração, as pessoas continuam sofrendo pelo mesmo problema. Eu quero ressaltar, deixar bem claro aqui que não é culpa de ninguém essa situação de estar naquele ponto. Infelizmente, as pessoas que lá residem foram por algum motivo. E sorte daquele, ou privilégio, seja lá como quiserem entender, que não necessitaram de ter sua residência num local de risco. Mas, se formos olhar de verdade o desinteresse e os acontecimentos, e por que Rafar chega num ponto de mais ou menos aí, não sei se é 49 ou 50 casas que realmente atingem, que poderiam ser solucionados, que poderia ter uma verdadeira política pública com relação a isso, um movimento social de verdade. Não quando chega num ponto desse e todos acabam levando culpa, principalmente os políticos. E isso é nato da maioria dos cidadãos falar que político não faz nada. Infelizmente, eu volto a falar, na nossa cidade, o vereador legisla muito pouco e faz muito como se fosse um assistente social. Esse é o engajamento verdadeiro aqui na nossa cidade. E acaba acontecer por isso, que no momento de dor, no momento de transtorno, as pessoas cobram exatamente de quem acha que pode se fazer alguma coisa. E, infelizmente, a solidariedade é o mínimo que podemos fazer. Eu respeito todos aqueles que foram, de livre e espontânea vontade, fazer a sua parte e que realmente têm condições de ajudar e estender a mão de verdade. Eu sou extremamente franco e sincero em falar que não tenho, no momento, além de oferecer minha ajuda física ali para essas pessoas, outro tipo de ajuda, eu não tenho, justamente porque eu acho que cabe ao poder público se empenhar 100% em resolver o problema de agora.
se realmente no passado... Senhor presidente, posso concluir? Posso concluir? Se realmente as outras administrações passadas, principalmente de 2005 para cá, acabaram se omitindo nesse caso, eu acho que nós, vereadores e futuros vereadores, se não tiver o verdadeiro interesse social e um planejamento correto, não vai ter vereador que resolva esse tipo de problema dessas pessoas que moram na área de risco. Boa noite, obrigado.